Prezados alunos, meu nome é Sargento Paulo Ricardo Rosa Santos. Estamos aqui reunidos em mais um encontro de estudo da legislação da Brigada Militar no estado do Rio Grande do Sul. E nesse encontro estaremos estudando a Lei 10.990 do ano de 1997, mais precisamente nos artigos 56 a 58, cuja pauta será da promoção dos servidores militares. Como é que ocorre essa promoção? Vamos entender um pouquinho melhor o que prevê a Lei 10.990 sobre esse assunto? O artigo 56, ele prevê em seu caput que o acesso na hierarquia policial militar é seletivo, gradual e sucessivo e será feito mediante promoções de conformidade com o disposto na legislação e regulamentação de promoções de oficiais e de praças, de modo a obter-se um fluxo regular e equilibrado da carreira para os servidores militares a que esses dispositivos se referem. O parágrafo 1º do artigo 56, ele prevê que o planejamento da carreira dos oficiais e praças, observadas as disposições na legislação e regulamentação a que se refere esse artigo, é a atribuição do comandante-geral da Brigada Militar, ouvido o secretário de Estado responsável pela área da segurança pública, ou seja, planejamento da carreira de oficiais e praças, certo? Que trata esse artigo, é a atribuição do comandante-geral da Brigada Militar. Então, qualquer alteração na carreira aí será um planejamento da instituição, primeiramente que será levado ao secretário de Estado, que levará ao governo do Estado para chancela e deliberação da Assembleia Legislativa no Estado do Rio Grande do Sul. Parágrafo 2º. A promoção é ato administrativo e tem como finalidade básica a seleção dos servidores militares para o exercício de funções pertinentes ao grau hierárquico superior. Destacamos aqui que promoção ela é meramente um ato administrativo, certo? Isso é importante aqui nós mentalizar. Artigo 57. As promoções serão efetuadas pelos critérios de merecimento e de antiguidade ou ainda extraordinariamente. Vamos relembrar aqui o que está em destaque. Promoção ela é efetuada em três condições: merecimento e antiguidade, ou ainda, em caso excepcional, a promoção extraordinária, que está prevista lá na Lei 11.000 do ano de 1997. Parágrafo 1º do artigo 57. Em casos especiais, haverá promoção em ressarcimento de preterição. O que significa isso? O servidor tem direito de interpor o requerimento administrativo, os recursos administrativos, que estão previstos lá no artigo 47 aqui do Estatuto da Lei 10.990, e principalmente nas pautas aí de quadro de acesso e de promoção, esse servidor poderá buscar e invocar a administração para a promoção e ressarcimento de preterição, quando ele entende que ele deveria ser promovido e alguém foi promovido e esse servidor entende-se injustiçado naquele momento. Ele vai fundamentar o seu requerimento ante a administração e vai invocar a promoção e ressarcimento de preterição. Isto não é comum, mas já aconteceu muitas vezes na instituição, muitas vezes, né? E é uma das possibilidades aqui de promoção, conforme o parágrafo 1º, que é a promoção por ressarcimento de preterição. Parágrafo 2º. A promoção do servidor militar feita em ressarcimento de preterição será efetuada segundo os princípios da antiguidade ou merecimento. Esses princípios da antiguidade e merecimento nós estamos destacando quando houver a promoção em ressarcimento de preterição, recebendo ele o número que lhe competir na escala hierárquica, como se houvesse sido promovido na época devida, observando o princípio aplicável à sua promoção. Quando o servidor invoca o direito do parágrafo 1º da promoção por ressarcimento de preterição, a administração, enquanto não houver uma decisão definitiva de forma administrativa, e já aconteceu de forma judicial,
aquele servidor ele continua no posto que ele se encontrava ali, por exemplo, na condição militar que ele se encontrava. Quando sair a decisão administrativa concedendo a promoção por ressarcimento de promoção, haverá uma nova reclassificação hierárquica e esse servidor ele vai entrar na numeração como se ele tivesse sido promovido na época em que ele alega que teria este direito, certo? Ele vai ocupar o lugar que ele entende que já deveria ter ocupado lá atrás. Então, será reorganizado aqui a numeração na escala hierárquica para que esse servidor ocupe o lugar que é seu. Parágrafo 3º. A promoção de oficiais será realizada na seguinte proporção, e esse é um assunto muito discutido na corporação, porque a promoção de oficiais ela tem alguns critérios que muitos entendem não serem justos, mas são os critérios vigentes. Vamos entender um pouquinho melhor sobre isso. Artigo 57 da Lei 10.990, inciso 1. De um oficial promovido no critério de merecimento para no de antiguidade para o posto de major. Ou seja, quando os oficiais do QOM ou lá do QOS estiverem no posto de capitão, para ascender ao posto de major, a promoção será de 1 por 1. Um no critério de merecimento, certo? E outro no de antiguidade para o posto de major. O inciso 2 aqui do artigo 57, ele prevê de 3 oficiais promovidos no critério de merecimento para um no de antiguidade. E esse merecimento ele é a caixa de Pandora, ele é uma caixa secreta, da qual há muitos critérios aqui que alguns contestam dentro da instituição, principalmente envolvendo a tal de política no estado do Rio Grande do Sul, que o Estatuto da Brigada Militar diz que os servidores não poderão ser vinculados a partidos, filiados a partidos políticos, mas dependendo do partido político, o servidor ele ascende ou ele fica lá embaixo na sua carreira, e nós temos muitos casos concretos nos últimos anos na instituição, por esse tópico aqui de que causa grande discussão funcional, e muitos não assumem de forma pública que ele existe, mas ele existe e é verdadeiro, porque essa promoção aqui de 3 oficiais por merecimento, esse merecimento, a pontuação dá quem está no poder. E quem está no poder e principalmente em se tratando de política, já tivemos casos de pessoas que subiram a ladeiras de uma forma meteórica nesse merecimento aqui, porque ele é subjetivo. E aí é 3 por merecimento para 1 por antiguidade para os demais postos, certo? É o que prevê aqui o inciso 2. A cada processo de promoção de oficiais no critério de merecimento, proceder-se-á à escolha do servidor militar promovido na primeira vaga dentre os 3 melhores pontuados no quadro de acesso respectivo, e para as vagas seguintes, se houver os remanescentes da vaga anterior, e mais 2 ocupantes da classificação imediatamente seguinte. Certo? Vamos repetir. A cada processo de promoção de oficiais no critério de merecimento, que é o que nós estamos tratando ali no inciso 2, né, por exemplo, aqui do inciso 2, proceder-se à escolha do servidor militar promovido na primeira vaga. A primeira vaga é o primeiro servidor escolhido dentre os 3 melhores pontuados no quadro de acesso. E para a vaga seguinte, se houver os remanescentes da vaga anterior, né, ou seja, os 2 que sobraram, né, daquela condição anterior, e mais 2 ocupantes da classificação imediatamente seguinte. Isso aqui é um cálculo matemático que muitas pessoas têm dificuldade de entender. Aliás, na instituição, nem eles mesmos, os oficiais superiores, entendem bem essa questão aqui da caixa de Pandora, principalmente da questão merecimento. Na avaliação de critério de merecimento, não serão consideradas condecorações e medalhas,
Quando o legislador diz exceto e salvo, ele diz que não serão considerados, aí o legislador vem com exceto ou um salvo. Ou seja, tem uma possibilidade. Né? Ele veda, mas diz que tem uma possibilidade. Exceto as relativas de tempo de serviço, certo? As relativas de tempo de serviço serão consideradas as condecorações e medalhas. Ou seja, você não pode considerar condecoração e medalha, a não ser que a promoção seja por tempo de serviço. Aí você pode considerar as condecorações condecorações e medalhas aqui nessa condição. Artigo 58. Este artigo 58 da Lei 10.990 é um grande ponto de interrogação, porque ela nasceu em 1997 e já teve muitas alterações. A cada governo que entra tem uma alteração, ou por força política, ou por movimento de associação, ou por movimento do comando da Brigada Militar, mas esse artigo 58 é um grande ponto de interrogação. A praça que contar com mais de 25 anos de serviço público militar, nós estamos destacando aqui o serviço público militar, observa que tem um asterisco no serviço público militar e lá embaixo, no rodapé, informa que recomenda que seja visto o artigo 142 da Lei 10.990. O serviço público militar, ele compreende o serviço prestado também às Forças Armadas e averbado, né, anteriormente ao serviço do servidor militar na Brigada Militar, anteriormente à sua inclusão, ele poderá averbar e computar esse tempo de serviço juntamente aqui no artigo 58. Então, a praça que contar com mais de 25 anos de serviço público militar ao ser transferida a pedido para a reserva remunerada ou ainda a ser reformada, será promovida ao grau hierárquico imediato. Vamos recapitular: a praça que tiver mais de 25 anos ao ser transferida a pedido para a reserva ou ainda reformada, né? A reformada, ela terá direito de ser promovida ao grau hierárquico imediato. O que o legislador quer dizer com isso? 25 anos de serviço público militar. Vamos recapitular. Vamos lá olhar o artigo 142 da Lei 10.990, que ele permite e ele prevê algumas possibilidades de averbamento, aonde diz anos de serviço, lá no inciso 1 do artigo 142, e dentre os anos de serviço público militar, nós estamos falando aqui o efetivo serviço, que é do artigo 141 da Lei 10.990, que é o dia a dia contado na instituição, mais o tempo de serviço das Forças Armadas. Tendo 25 anos, a praça garante o direito de ser promovida ao ser transferida para a reserva. Parágrafo 1º do artigo 58. O disposto no caput desse artigo estende-se à praça que, com mais de 25 anos de serviço público militar, for transferida ex officio para a reserva remunerada, de acordo com os incisos 1, 2 o inciso 1, 3 e 5 do artigo 106 dessa lei complementar. Inciso 1, 3 e 5 do artigo 106 dessa lei complementar. E também, no parágrafo 2º, o servidor militar estadual da carreira de nível médio que já tenha cumprido as exigências para inatividade voluntária, ou seja, tem o direito de pedir a reserva remunerada, ressalvadas as hipóteses que impliquem na transferência ex officio para a reserva remunerada, cuja permanência no desempenho de suas funções seja julgada conveniente e oportuna para o serviço público militar e que optar por continuar na atividade poderá, em destaque, ter deferido por ato do governador do estado o abono de permanência no serviço no valor equivalente à sua contribuição previdenciária. Tá? Contribuição previdenciária, esse abono permanência, então, o servidor terá o direito de obter, por força aqui do parágrafo 2º do artigo 58. Parágrafo 3º do artigo 58. O abono que trata o parágrafo 2º, que é o que nós estávamos vendo desse artigo, tem natureza precária e transitória. Por que precária e transitória? A palavra transitória já diz tudo, né? Ele é transitório, ele é por pouco tempo, podendo ser revogado 1 ano após a sua concessão ou renovação. Ele pode ser revogado 1 ano depois da sua concessão ou renovação.
E também diz aqui o parágrafo 3º que não será incorporado ao soldo ou proventos quando da passagem da praça para a reserva remunerada e não servirá de base de cálculo para fim de apuração da contribuição mensal para o regime da Previdência do Estado do Rio Grande do Sul e nem para fins de vantagens que o servidor eventualmente tenha direito de incorporar ou receber. Certo? Isso aqui é uma previsão do parágrafo 3º. Parágrafo 4º. O abono de que trata o parágrafo 2º desse artigo será deferido por um período máximo de 2 anos, quando a autoridade julgar oportuno e conveniente, podendo ser renovado por iguais períodos, de 2 em 2 anos, até o limite de idade estabelecido no artigo 106, inciso 1 desta lei complementar, mediante iniciativa do comandante imediato e juízo de conveniência e oportunidade da chefia do Poder Executivo. Ou seja, até atingir a idade limite, o servidor poderá ir renovando o abono permanência e ficar no serviço ativo da Brigada Militar. Parágrafo 5º. Fica suspenso o pagamento do abono de incentivo à permanência no serviço ativo à praça no período que excederá. Tá? Fica suspenso o pagamento quando exceder. Vamos entender? Inciso 1, 30 dias em razão de gozo de licença especial, de que trata o artigo 70 desta lei complementar a cada período de 12 meses. Excedeu 30 dias de licença especial, será suspenso o pagamento aí desse abono de incentivo à permanência. Inciso 2, 60 dias em razão de licença para o tratamento de saúde própria ou de licença para tratamento de saúde de pessoa da família a cada período de 24 meses. Ou seja, excedeu a 60 dias para tratamento de saúde própria ou da família, a cada 24 meses, se exceder esse prazo, será suspenso o pagamento do abono permanência. Parágrafo 6º. Fica revogada a concessão do abono de incentivo à permanência no serviço ativo a praça que permanecer em alguma das condições previstas no parágrafo 8º do artigo 92 desta lei complementar. Fica revogada, é o que nós estamos tratando agora, ou for afastada temporariamente no serviço ativo nos termos do disposto das alíneas M e N dos incisos 3, parágrafo 1º do artigo 92 dessa lei complementar, exceto, salvo, se ficar no exercício na administração direta ou indireta do Poder Executivo Estadual, ou ainda a partir da data da concessão da licença. Olha, fica revogado, é o que o legislador está informando aqui, a concessão do abono permanente nas condições que constam lá no artigo, no parágrafo 8º, tá? No parágrafo 8º do artigo 92 dessa lei. O que trata lá o artigo 92? Ele trata da agregação PM. Então, lá ele traz várias situações de agregação no policial militar. E aqui o legislador diz que fica revogada a concessão do auxílio permanente, exceto se esse servidor ficar em exercício das atividades na administração direta ou indireta do Poder Executivo Estadual. Esta é a única possibilidade de agregação em que não é revogada a concessão do abono permanência desse servidor militar. O inciso 1, ele prevê aqui que para tratar de interesses particulares também é outra possibilidade de revogação do abono permanência para acompanhar o cônjuge para o exercício de mandato classista ou ainda em licença especial do parágrafo 1º do artigo 102, que ele prevê lá que o servidor militar que interpor o pedido de requerimento de aposentadoria ou reserva remunerada, 30 dias após ele tem direito de entrar em licença. Então, o servidor está recebendo essa concessão desse abono permanente. E aí ele protocola o requerimento, não é publicada a reserva remunerada dele, né? Ele tem direito de entrar em licença aguardando essa reserva remunerada, LAA, licença aguardando a aposentadoria, e automaticamente será revogada esse abono permanente, né, desse servidor, a concessão desse abono, ou se ele receber após os 30 dias e ele já estiver em casa aguardando, ele decidir permanecer em casa, porque ele tem direito de aguardar em casa, o abono será
restituído aos cofres do poder público, se for o caso. Já tivemos casos aí de servidores que ficou 60 dias, 90 dias, 120 dias aguardando a reserva remunerada por N motivos, principalmente quando se trata aí de mudança de legislação ou política de governo, em que há um grande número significativo de pedidos para a reserva remunerada. E isso demanda um atraso eventual que poderá ser superior aos 30 dias, certo? Então, essa é uma das questões aqui que tem que ser analisada. Parágrafo 7º. O abono de incentiva permanência previsto nesse artigo integra o cálculo da remuneração para fins previstos, especificados no inciso 11 do artigo 37 da Constituição Federal. Nós temos uma outra condição que aqui é importante nós destacarmos, que da progressão de nível, porque ela traz aqui o artigo 58A no Estatuto, na Lei 10.990, a progressão de nível. Ou seja, foi feita uma emenda no texto aqui, foi criado o artigo 58A. Eu não sei para que o legislador criou o artigo 58A, bastaria talvez criar mais ali talvez um outro parágrafo, enfim, também não vem ao caso, mas é o artigo 58A. A progressão de nível que trata nesse 58A, ela versa que o ingresso na carreira dos servidores militares de nível médio dar-se-á no nível 3, ou seja, ingressou na Brigada Militar, fez o curso de soldado, no nível médio, por exemplo, ele automaticamente ele se enquadra no nível 3 na graduação de soldado, havendo a progressão automática para o nível 2 após 10 anos de carreira e para o nível 1 após 20 anos de carreira. O que representa essa mudança no nível? Tem uma classificação pecuniária na folha de pagamento e terá uma pequena alteração salarial de acordo com o nível em que esse servidor militar se encontra. O parágrafo único ele prevê que a promoção à graduação superior independe do nível em que esteja posicionado o soldado. Independe do nível, ele fará jus aqui a galgar a promoção à graduação superior, é claro, quando for possível e for decorrente de mudança de legislação. Meu nome é Sargento Paulo Ricardo Rosa Santos, um grande abraço e até o próximo encontro.